semana a respeito do nosso tema, que é escatologia nos evangelhos e nas cartas, sem o livro do Apocalipse. Quando falo de escatologia, irmãos, estou falando sobre o estudo das últimas coisas. Então nós estamos olhando para o futuro, olhando para o fim, entendendo que Jesus e os escritores bíblicos ensinaram sobre isso, e que quando nós queremos saber desse assunto, não é necessariamente obrigatório ir para o Apocalipse, achando que só o Apocalipse fala do futuro. Na verdade, irmãos, o futuro ele foi ensinado no Antigo Testamento pelos profetas, foi ensinado por Jesus, foi ensinado por Paulo, foi ensinado por Pedro, e o ensino deles do fim é bastante claro e é suficiente para nós, para esse estudo. Eu gostaria de orar com vocês antes, pedindo a orientação de Deus, e quero, se possível, concluir hoje o tema Sinais da Vinda de Jesus Cristo, já que nós estamos falando deles há 5 semanas, é hora de encerrar esse ponto também, tá joia? Mas vamos orar, irmãos, pedindo que Deus nos dê o entendimento aqui. Soberano Deus, eu glorifico o teu nome, o Senhor é maravilhoso e nos deu a palavra. Eu sei, Pai, que a palavra, ela revela quem somos, ela revela quem o Senhor é, e ela revela a tua soberania ao longo dos anos. Às vezes, Pai, nós estamos vivendo debaixo de frustração quando nós acreditamos que o mundo é governado pelo homem e que é o homem e as suas escolhas que governam esse universo. Mas ajuda-nos a entender, ó Pai, que nada foge do teu conhecimento e que nada pode escapar do teu agir e da tua influência. Eu peço, Deus, que nessa aula nós possamos ver que o Senhor detém o controle e que nós possamos aprender mais a respeito desse tópico que é essencial para o nosso crescimento espiritual. Abra nosso entendimento, ajude, Pai, cada um de nós a estudar a Bíblia, não com a ótica do homem, mas que nós possamos estudar o texto bíblico, aceitando o que o texto bíblico diz, sem inventarmos algo que não está escrito. Nosso desejo é de fazer uma interpretação correta, que honra o Senhor e que respeita aquilo que o Senhor nos trouxe. Esse, Pai, é o nosso desejo e é a nossa oração por Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse texto é o último texto que estamos falando sobre esse tópico, sinais da vinda de Jesus. Então abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler esse texto e depois nós vamos observar algumas coisas, tá joia? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que
que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, irmãos, já tem sido objeto do nosso estudo há dias. Eu chamo a atenção, e eu mencionei a palavra parousia. Essa palavra significa vinda. Então, irmãos, nós estamos de fato trazendo o nosso olhar para os sinais da vinda de Jesus Cristo. Eu tenho dado ênfase na palavra parousia, porque ela não fala a respeito de uma vinda comum. Parousia, irmãos, seria dizer que uma autoridade vem até os seus domínios. Um nobre governante vem àquilo que lhe é seu, e ele então chega revestido de glória e reconhecimento. Nós estamos aguardando, irmãos, um retorno de Jesus Cristo. Nós estamos aguardando um retorno glorioso. É essa a expectativa que nós temos. A palavra de Deus, há centenas de anos, a gente poderia dizer milhares, ela vinha nos preparando a respeito da vinda de Jesus Cristo, para que Ele governasse entre nós. O Antigo Testamento fala disso. Cristo veio, o prometido de Deus chegou a essa terra, e Ele esteve entre nós, e viveu aqui um período de vida curto, e deixou um legado importante. Mas a vida de Cristo na terra deixou para nós uma mensagem: eu vou voltar. Essa minha vinda não é tudo o que eu vou fazer. Ele veio aquela primeira vez e Ele esteve entre nós afirmando: eu voltarei uma segunda vez. E de fato, irmãos, é isso que nós estamos esperando. Se as pessoas de 2000 anos atrás, que viviam em Jerusalém, na região da Palestina, estavam esperando a vinda de Cristo, nós hoje também estamos esperando. A primeira vinda foi uma vinda humilde, uma vinda sem reconhecimento, uma vinda para a morte. Mas essa vinda que nós estamos esperando é a parousia, a vinda gloriosa, a vinda para o juízo, a vinda para o seu reinado. Mas a grande questão é, irmãos, nós estamos esperando esse dia, mas a palavra de Deus, ela nos apresenta sinais de que esse dia vem. Nós já falamos sobre os sinais apresentados nos evangelhos, e aqui em 2 Tessalonicenses, Paulo vai falar um pouco mais desses sinais. E o sinal chave para nós aqui, irmãos, tem a ver com uma figura que nós chamamos de anticristo. E eu não tenho problema de dizer que esse homem é o anticristo, porque a palavra de Deus vai dizer para nós em 1 João, capítulo 2, versículo 18, versículo 22, capítulo 4, versículo 3, 2 João, versículo 7, a palavra de Deus nos fala ali, que de fato esse anticristo, ou esse imitador de Cristo, virá. E Paulo, irmãos, embora não use esse nome anticristo, ele nessa passagem descreve essa pessoa e a sua atuação. Chamo a atenção de vocês para isso, irmãos. A manifestação desse homem é um dos sinais que apontam para a vinda gloriosa de Cristo. Então, eu quero ler com vocês mais uma vez versículo 1, trazendo sua atenção para alguns detalhes, tá? Versículo 1, Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos encorajamos e advertimos: não sejam conduzidos facilmente, não sejam perturbados, seja por espírito, seja por alguma palavra, seja alguma carta, não suponham que o dia do Senhor chegou. Irmãos, vejam se vocês estão conseguindo visualizar uma coisa aqui. Vamos pensar que Paulo está trazendo a atenção nossa para algumas coisas. Ele faz menção a 3 coisas aqui. Ele fala a respeito da vinda de Cristo,
ele fala a respeito da nossa reunião com Cristo, e ele fala do dia do Senhor. Eu não quero, irmãos, tomar o tempo de repetir aqui hoje, que já falei sobre esses assuntos, mas eu quero chamar a atenção de vocês que Paulo menciona esses 3 fatos. Ele fala: Tessalonicenses, eu faço um apelo. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo, que será o momento da nossa reunião com Cristo, e esse será o dia do Senhor. De fato, irmãos, é evidente no texto que essas 3 coisas formam uma unidade, um único episódio, um único evento. E na igreja dos Tessalonicenses, parece que havia um ensino falso de que o dia do Senhor já tinha chegado, e alguns estavam acreditando que Jesus Cristo já tinha vindo, ou que isso estava para acontecer em um espaço curto de tempo. E Paulo escreve a carta dizendo: igreja, não sejam iludidos, não sejam perturbados, acreditando que isso aqui já aconteceu. Quero abrir um parênteses, irmãos, dizendo para vocês, quando nós olhamos para a Bíblia, essas 3 coisas formam uma unidade. Nós estamos esperando a vinda gloriosa de Cristo, é um fato. Nós estamos esperando que Ele venha para que nós sejamos unidos, reunidos com Ele. Eu li isso semana passada e repito, palavras do próprio Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Os povos da terra verão e se lamentarão, quando virem o Filho vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos de todas as partes da terra. Isso está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Meus irmãos, o próprio Cristo disse que quando Ele vier, a vinda tem uma finalidade. A finalidade é reunir com Ele os seus escolhidos. E quando esse dia chegar, esse episódio acontecer, se cumprirá então a promessa a respeito do dia do Senhor. Irmãos, há anos atrás no Antigo Testamento, 800 anos antes de Jesus nascer, uma palavra estava sendo dada: o dia do Senhor virá. Deus tem um dia preparado, quando Ele vai julgar os homens, quando Ele vai punir as nações, quando Deus vai castigar o pecado. O Novo Testamento nos ensina, tanto nos Evangelhos quanto nas cartas, que o dia de Deus é o dia de Cristo, o dia do Senhor, e que esse será o momento em que Cristo virá, os mortos serão ressuscitados, as pessoas serão julgadas, e o reino perfeito de Cristo será manifestado. Irmãos, esse é o episódio que nós estamos esperando. O dia do Senhor será o dia da vinda de Cristo, a reunião do homem com Cristo, o que envolve a ressurreição, o arrebatamento, o juízo dos homens. É um episódio único. E Paulo então vai dizer a respeito desse assunto: eu quero mostrar para vocês que existe uma coisa que precisa acontecer. Olhem comigo, irmãos, o texto quando fala, versículo 2, ele fala: e não sejais movidos da vossa mente com facilidade, nem sejais perturbados, seja por espírito, por palavra, por carta, como se procedesse de nós. Ou seja, mesmo que pareça algo que nós falamos, não acreditem. Supondo que o dia do Senhor tenha chegado, ele fala: ninguém de modo nenhum vos engane, porque esses episódios não acontecerão sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, ou o anticristo. Meus irmãos, esse evento ainda não aconteceu, e ele só acontecerá quando a apostasia e a manifestação do anticristo acontecerem entre nós. Esse, irmãos, é um sinal importante para nós aqui.
Todos estamos aguardando esse dia. E Paulo fala: não pensem que vai acontecer antes que esses sinais tomem lugar. A palavra apostasia, irmãos, é uma palavra parecida da família da palavra divórcio. Se você ler o texto grego original, você vai ver que a palavra apostasia é uma palavra grega, é isso mesmo, apostasia. E a palavra divórcio é a palavra apostation, é a mesma raiz, a mesma ideia. Pensar em divórcio parece que traz uma compreensão melhor do que é apostasia. A palavra apostasia, irmãos, traz a ideia de rebelião, de abandono, de divórcio, de deserção, o abandono de uma posição anterior, uma espécie então de divórcio. E Paulo, irmãos, ele quer mostrar para nós que a manifestação de Jesus pela sua vinda, ela tem um sinal que aponta para isso, e esse sinal é para nós a apostasia. Meus irmãos, nós estamos esperando uma grande rebelião, esse é um fato. Quando eu penso na palavra apostasia, eu não estou pensando, irmãos, em um ponto só. Visualizem comigo. Quando a palavra fala de apostasia, tem duas ideias aqui, que são ideias bíblicas e claras. A primeira ideia da apostasia é que será uma grande rebelião. A palavra apostasia já era usada no passado para falar de rebelião política, como se fosse uma guerra. E nós estamos conscientes de que à medida em que os anos passam, nós estamos cada vez mais perto, irmãos, de uma grande rebelião contra Deus, contra Cristo, contra a fé, contra a palavra, contra a moral, contra a família, contra os valores que a palavra ensina. E Paulo vai dizer: antes da vinda de Cristo, se preparem, porque vai haver uma grande rebelião, uma grande revolta contra tudo o que se associa à pessoa e figura de Deus. Talvez alguém poderia dizer: pastor, mas isso já está acontecendo. E não está, irmãos? Essa é a pergunta. Será que a sociedade não está em revolta contra Deus? Irmãos, o mundo não dá a mínima para Deus. As pessoas não ligam a mínima para os valores morais. As pessoas se esqueceram dos seus juramentos e promessas. O homem promete e não cumpre, ele jura e não cumpre, ele não tem nenhum apego mais aos valores da fé, da moral, da família, do caráter, da cidadania, o que demonstra para nós que Cristo está nos preparando, e Paulo também, para uma época de grande rebelião. E a nossa geração, eu creio, irmãos, é uma geração em revolta contra tudo o que se associa a Deus e que se associa a algum padrão. Esse é o primeiro aspecto da apostasia, uma grande revolta. E só um detalhe, irmãos: quando esse homem aparecer, ele vai incitar ainda mais essa grande revolta. A manifestação do anticristo é a manifestação de alguém que vem para jogar combustível no fogo, para aumentar e promover mais e mais essa revolta. Mas a apostasia tem um silêncio. Só uma pergunta: o cristão vai reconhecer esse anticristo ou todo mundo vai reconhecer? Neise, ele vai ser reconhecido. E vou mostrar para vocês como vai ser reconhecido. Tem uns sinais bem legais, mas vai ser claro. Mas só para nós vamos falar dele. E uma coisa, irmãos, que é importante aqui. Pensem comigo, é uma rebelião, é uma revolta contra valores. Mas o segundo aspecto é que a apostasia, inevitavelmente, ela exprime para nós a ideia de que pessoas que estavam antes em uma posição vão abandonar essa posição para uma outra posição, numa atitude de abandono, divórcio. Eu sei que é um tópico contraditório, irmãos, no meio das igrejas, mas eu acredito sim que há pessoas que em uma relação com Deus, em uma conexão com Deus, podem de alguma forma se divorciar de Deus, não pela insuficiência da graça de Deus, não pela insuficiência do guardar de Deus, mas pela dureza do próprio coração e pela própria rebeldia. Deus fez aliança no passado, irmãos, com Israel, e Deus foi fiel a essa aliança. Israel quebrou essa aliança pela sua infidelidade. Um homem faz uma aliança com Cristo na confissão de fé, e Cristo é fiel a ela.
e Ele não quebra uma aliança feita com cada um de nós, mas nós, pessoas, podemos quebrar essa aliança na nossa infidelidade, na nossa negação, na confissão de que nós não somos dele. E eu acredito, irmãos, nesse segundo aspecto da apostasia, uma rebelião humana generalizada, mas eu acredito também num movimento massivo de pessoas supostamente de Cristo que vão abandoná-lo. Irmãos, abra um parêntese aqui. Pode ser que essa deserção dos supostos de Cristo não se dará naqueles que são de fato de Cristo, porque que caia, irmãos, do nosso entendimento aquela visão falsa. Não é todo mundo que está na igreja que é de Cristo, não é todo mundo que diz cristão que é de Cristo. Esse é um fato, irmãos, e o próprio Paulo vai ensinar isso. Ele fala: povo, presta atenção, a fé, ela não é de todos, não é todo mundo que está na igreja que tem a fé. E Paulo, quando escreveu isso para Timóteo, ele falou exatamente disso. Ele falou: Timóteo, tem pessoas dentro da igreja que falam como se fossem cristãos, mas a fé de fato não está neles. Eles estão no meio da comunidade, mas eles não têm a fé. Me perdoem, irmãos, se eu arriscasse um palpite de que mais de 50% das pessoas que estão na igreja não estão de fato em Cristo, e não estão de fato no Evangelho. Elas estão no movimento cristão, elas estão como simpatizantes do movimento cristão, podem ser até pessoas que estão querendo aquilo, mas por ignorância, por falta de ensino, ou pela dureza do coração, querem o movimento cristão, mas não querem o governo de Cristo sobre si. E Paulo então, ele vai dizer, esse evento, ele é precedido pela apostasia, ele é precedido pela grande revolta contra Deus e contra a moral e contra tudo, mas é também um movimento de abandono e de afastamento de Cristo, de pessoas que um dia fizeram um pacto com Cristo e que pedem o divórcio, que se divorciam dele. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, nas cartas a Timóteo, nos ensina na carta aos Hebreus, nos ensina em toda a palavra, que nós nos unimos com Cristo no ato da fé, mas que nós precisamos perseverar e guardar até o fim a profissão de fé que fizemos. E eu digo para vocês, esse é um sinal. Mas nós temos o segundo aspecto. Irmãos, chamo sua atenção, não pense que esses dois estão tão desconectados. Esses dois temas podem estar extremamente, e de fato estão extremamente conectados. Vamos ver, versículo 3 mais uma vez. Paulo diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha a apostasia. Irmãos, vejamos a identidade desse homem. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. A identidade do anticristo está aqui descrita, irmãos. A identidade dele está descrita. Chamo sua atenção para a sua identidade. Paulo descreve esse homem como sendo o homem da iniquidade, ou seja, o homem da maldade, o homem do erro, o homem do pecado, o homem sem lei. Se vocês lerem o texto original grego, a palavra que está lá, irmãos, é a palavra o anomos, aquele que é contra a lei, aquele que se opõe à lei. E de fato, irmãos, Paulo diz que quando esse homem vier, ele será contrário à lei, ele será um revoltado por natureza, contrário à lei de Deus e certamente contrário a todo tipo de lei. Por isso eu disse que ele é o incitador da grande rebelião, porque ele é contra a lei. Ele é um homem que não se interessa pelos valores. E Paulo diz no versículo 3 que ele é o homem do pecado, o homem da maldade. Ele fala no versículo 3 também que ele é o filho da perdição, ou seja, ele é um ser destinado e já julgado para a perdição. Ele não é um grande Senhor que vem, ele não é um Deus encarnado que vai reinar em algum lugar desse universo. Não, irmãos, ele é um ser
já destinado à perdição e castigo eterno. E Paulo fala no início do versículo 4 que ele é um adversário de Deus, porque ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A identidade do anticristo, irmãos, ela é manifesta em 3 definições. Ele é o anti-lei, ele é o ser destinado à perdição, e ele é aquele que se opõe a Deus. Ele é o incitador da grande revolta contra Deus. Essa é sua identidade. Mas eu quero te mostrar o seu surgimento. É um segundo aspecto. Seu surgimento. Paulo vai dizer tudo isso. Vamos ler, irmãos, versículo 3, 8 e 9. E eu vou chamar a sua atenção para 3 palavras, tá bom? Versículo 3, Paulo diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado. Grave essa palavra, irmãos. Revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Versículo 9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja, irmãos, aqui Paulo usa a palavra revelação, manifestação, aparecimento. Talvez você deve estar pensando assim: pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso diz? Aceitem esse fato, irmãos. A impressão que eu tenho é: nós estamos sentados num grande teatro, cada um sentadinho no seu próprio lugar. As cortinas estão fechadas, mas a cena está montada, preparada. Os personagens já estão posicionados e o anticristo está lá, prontinho, em pé, esperando o momento. E é por isso que a palavra diz que ele vai se tornar conhecido. As cortinas vão se abrir, então será manifestado algo que já está nos planos. O que eu quero dizer, irmãos? Não estou dizendo que ele é um ser eterno que já está no mundo há tantos anos. Ele já está nos planos de Deus. Deus sabe disso. Ele é um personagem real que está aguardando a sua manifestação no tempo certo. O que Paulo quer dizer com isso? Que isso não é novidade para Deus. O surgimento desse homem não seria para nós uma coisa do tipo: nossa, apareceu na terra um homem que faz umas coisas muito estranhas, e ele se opõe a Deus, ele promove rebelião, ele engana os homens, ele apareceu do nada, como se isso fosse uma grande surpresa. Irmãos, não é surpresa. A manifestação do anticristo, ela já é esperada, e é por isso que Paulo fala que ele simplesmente vai ser revelado. Algo que vai ser revelado, irmãos, deixa claro que é um negócio que já existe, não é um negócio novo. Ele já está destinado àquilo, e ele simplesmente vai ser tornado público. E é por isso que eu chamo a sua atenção para o seu surgimento. Em dado momento, irmãos, essa figura surgirá no meio de nós. Mas tem uma grande questão: o que impede a manifestação, então, o surgimento desse homem? É onde Paulo vai dizer, no versículo 5 e 6. Paulo diz: vocês não se lembram de que quando eu estava com vocês, eu costumava dizer-vos estas coisas? Ou seja, Paulo ensinava sobre essa figura, e ele fala: e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Irmãos, olha que aspecto curioso. Paulo, ele conversava com os tessalonicenses, e parece que os tessalonicenses sabiam de coisas que eu não sei, e que você honestamente não vai saber. Paulo diz: quando eu estava com vocês, eu falava a respeito desse homem, e eu disse para vocês que existe algo
e alguém que está impedindo o surgimento dessa figura. E Paulo fala para os Tessalonicenses no versículo 6: vocês sabem o que está detendo esse homem, para que ele não se manifeste. No versículo 6, no versículo 7, Paulo diz: a maldade, a iniquidade, ela já está presente no mundo, Satanás já tem tudo sendo arquitetado e planejado, a maldade já está predominando, o cenário já está montado, o caos da terra já está instaurado, e existe apenas uma coisa e uma pessoa impedindo a manifestação desse homem. E quando essa pessoa ou essa coisa for tirada do caminho, essa figura então será manifestada. Irmãos, eu não tenho nenhuma teoria sobre aquilo que o detém. É o que tem ensinado para vocês, irmãos. Não existe teoria onde a Bíblia não fala. Eu gostaria de dar para vocês alguma perspectiva, mas eu não posso, porque a Bíblia não diz. Alguns vão dizer que quem está impedindo era o Império Romano naquela época. Uns vão dizer que é a lei de Deus e a lei humana. Uns vão dizer que é o desaparecimento da igreja. Uns vão dizer que é o Espírito Santo. Uns vão dizer que é a pregação do Evangelho. Outros vão dizer um monte de coisa, irmãos. Só que a Bíblia não fala o que o detém. Resumo para você: tenha inveja dos Tessalonicenses. Pelo jeito eles sabiam, e eu não sei. Você talvez não vai saber nunca. Vamos ficar com essa pulga atrás da orelha. A única coisa que posso dizer para vocês honestamente é: o surgimento está sendo impedido por alguma coisa que está obstruindo o caminho. E a grande questão para Paulo é: o surgimento dele só se dará quando esse impedimento for tirado. Mas eu quero trazer para você pelo menos um consolo sobre isso. A palavra de Deus nos fala em Gálatas capítulo 4 que os homens estavam vivendo debaixo da lei, perdidos, desorientados, e que Deus, na plenitude do tempo, no seu kairós, no seu tempo oportuno, Deus trouxe Jesus Cristo a essa terra, e esse Cristo então fez a obra que Deus tinha predeterminado. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que o plano de Deus a respeito da salvação da humanidade em Cristo aconteceu no tempo oportuno. Ou seja, Deus é Senhor e governa o tempo, e Cristo veio quando Deus determinou que era o tempo certo. Paulo usa a mesma ideia aqui. O surgimento do anticristo só se dará no kairós de Deus, só se dará no tempo oportuno, predeterminado, permitido, aceito e estabelecido pelo próprio Deus. Por mais que eu não saiba, irmãos, claramente te dizer o que é que detém, eu posso dizer para vocês uma coisa: qualquer que seja a coisa ou a pessoa, em última análise, é a pessoa do próprio Deus que estabelece os limites para todas as coisas. Cristo veio quando Deus quis, o anticristo virá quando Deus quiser e permitir. Ele é Senhor do tempo do Cronos, Ele é Senhor do kairós, do tempo oportuno, da ocasião exata e preparada, porque Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Digo para vocês isso, irmãos, para que nós entendamos: é parte do plano de Deus, é parte da permissão de Deus. O anticristo tem uma identidade clara, ele tem um surgimento que está apresentado para nós com clareza, mas nós precisamos buscar outra ideia. Sua autoridade e seu poder. É uma pergunta a ser respondida. Versículo 9, irmãos. A palavra de Deus diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Esse homem vai ser poderoso, sim. Esse homem vai ter autoridade e poder. Mas a grande pergunta é: qual a fonte do poder do anticristo? É Deus, irmãos? É do próprio Satanás. Aí pode surgir uma pulga atrás da sua orelha. Então, pastor,
Quer dizer então que Satanás é um arqui-inimigo de Deus. Quer dizer então que Deus é poderoso e Satanás também é poderoso, e ele é tão poderoso que ele dá poder para os outros, e que Satanás então ele é um rival de Deus, e que os dois guerreiam porque os dois são poderosos. Irmãos, não se enganem, Satanás tem poder, mas nosso Deus é todo poderoso, e o poder que Satanás tem é certamente fruto e oriundo do próprio Deus, porque Satanás é criação de Deus. A palavra de Deus vai dizer que em Cristo foram criados todos os principados, todas as potestades, ou seja, Satanás não é um ser autoexistente, autocriado, que tem o seu poder por si mesmo ou pelo seu próprio desenvolvimento. É um ser criado por Deus certamente, e o poder que ele tem é um poder que ele recebe do próprio Deus. Irmãos, deixa eu fazer um segundo parêntese. Se Satanás era um anjo, e obviamente era um anjo porque não é um homem, né? Então se não é homem só pode ser outra coisa. Imaginemos que ele tinha poder. Miguel, a Bíblia fala que tinha poder. O livro de Daniel, do capítulo 9 ao 11, vai dizer que uma potestade, um ser demoníaco, que é conhecido como príncipe da Pérsia, se opunha a anjos, ao ponto de que eles travavam batalhas poderosas, e que Deus tinha que enviar um anjo mais poderoso, o único arcanjo Miguel, para que ele fosse guerrear. Ou seja, na classe angelical está distribuído e há poder entre eles. E um fato claro, irmãos, Satanás é um ser poderoso, e o poder de Satanás vai ser dado e colocado sobre esse homem anticristo, e ele será um ser poderoso. Por isso eu te digo, ele tem uma identidade clara, o seu surgimento está sendo impedido, e ele tem uma autoridade que ele recebe do próprio Satanás. Eu quero falar para vocês agora da sua estratégia. Irmãos, tomem isso que eu estou falando como oportunidade de aprender, né? Talvez tenha cansaço, talvez tenha dúvidas, mas antes da gente abrir para as dúvidas e para as teorias, vamos ficar com o que é claro. É minha teoria, irmãos. Na palavra não se inventa, na palavra se tira o que ela diz, revela, e a gente aceita o que ela está dizendo, né? Então é o que nós estamos fazendo, só extraindo até o momento, né? Vamos ver, irmãos, a estratégia do anticristo. Vamos ler, versículo 4, 9 e 10. Vamos compartilhar a leitura, irmãos? Já estou com a garganta doendo. Charles, pode ler, Adilson e Cíntia? 4, 9 e 10. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, o fato é claro, a estratégia do anticristo, ela está bem definida. Versículo 4 fala, ele se levantará contra Deus, contra tudo que é objeto de culto. Ele promoverá, irmãos, uma grande revolta e rebelião, não só contra Deus, mas parece que contra toda forma de religião, contra toda forma de culto. A impressão que dá é que ele vai se levantar contra Deus, talvez contra Buda, contra Alá, contra Krishna, contra Shiva, contra tudo. Ele vai ser alguém tão arrogante, ele vai achar que ele é o próprio Deus, e se ele é Deus, nenhum Deus de nenhuma religião é Deus que se compara a ele. A palavra de Deus, por meio de Paulo, vai dizer que a sua ousadia chega a um ponto tal, que ele se senta nos lugares que são dedicados a Deus, como que dizendo, eu sou Deus. Não precisa desse Deus da Bíblia, do Jeová, não precisa do Alá, não precisa desse, não precisa daquele, porque está aqui Deus. Esse é o fato. Versículo 9, 8 e 9, né? Versículo 9 vai dizer, ora, o aparecimento dele é segundo o poder de Satanás. Fala que ele vai operar sinais, prodígios, todos esses enganosos, para enganar
aqueles que não querem a verdade, irmãos. Ele vai se levantar contra as religiões e contra Deus, e ele vai operar sinais, prodígios e milagres para enganar os homens. A estratégia dele, irmãos, é uma estratégia clara. O próprio Cristo disse assim: então, eis o que vou dizer. Se alguém disser, eis aqui o Cristo, não acreditem. Surgirão falsos cristos. Irmãos, a ideia de anticristo é o oposto ou o imitador. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o que Cristo ensina, irmãos, que chegará um tempo no futuro em que homens se manifestariam operando sinais e prodígios com a finalidade de enganar os homens. E o que é que Paulo diz aqui? Que quando esse anticristo vier, ele vai operar sinais e prodígios para enganar os homens. Abram os olhos, irmãos. Os homens hoje, eles são conduzidos pelos milagres e pelos grandes prodígios. Nossa geração, irmãos, é uma geração de povo boca aberta. Um povo que está com a boca aberta esperando os operadores de milagres mostrar que são de Deus porque operam milagres. Sabe o que vai acontecer? As pessoas que sempre andaram atrás dos milagres e que não conhecem a palavra e que não conhecem Cristo, irmãos, porque quem anda atrás de milagre não anda atrás de Cristo, anda atrás de milagre. O milagre é o seu Senhor e o seu governo. Quando o anticristo vier, elas vão ser, irmãos, alvos facílimos de serem pegos, porque esse homem, na sua estratégia, operará grandes sinais, milagres e prodígios. Talvez, imagine, irmãos, que ele vai abrir um galpão, igual as igrejas abrem mesmo, que galpãozão, e vai escrever, aqui opera milagre mesmo, e não vai ser milagre, irmãos, falso não vai ser trem que parece truque de mágica não, vai ser milagre mesmo, vai ser sinal, vai ser prodígio, vai ser coisa de arrepiar os cabelos da cabeça. Aí sabe o que o povo, irmãos, que está andando atrás de milagre vai dizer? É Cristo, é Deus, é de Deus, porque onde fala que opera um milagre, lá estão os supostos cristãos. Essa é a sua estratégia. Ele tem uma identidade clara, um surgimento que está sendo impedido. Sua autoridade é Satanás, a sua estratégia é se levantar contra Deus e a estratégia de praticar milagres com o fim do engano. Irmãos, quero só concluir a ideia, um minutinho. Última coisa, seu destino. Versículo 8, irmãos. Neil, você pode ler para nós, versículo 8? Tá, joia. Então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. O destino dele é claro, irmãos. Ele não vai precisar ser destruído numa batalha assim, onde Cristo vai ter que suar mesmo a camisa para destruir esse homem, não. Vai ser uma coisa desse tipo, não. Paulo fala, meu povo, quando Cristo aparecer, a presença de Cristo é mais do que suficiente para a destruição dessa figura. Satanás não é páreo para Deus, irmãos. O anticristo não é páreo para Deus. É uma revolta, mas parece uma revolta de criança. Me faz lembrar, tipo, a cruzada dos meninos que aconteceu na Idade Média. Um monte de criança resolve ir para Jerusalém para guerrear e libertar a cidade. Um monte de criança levantando uma revolta, irmãos. Isso é banal, ridículo. A revolta de Satanás, irmãos, é banal, ridícula, porque ela é desproporcional. E Paulo chega ao ponto de dizer que Jesus vai matá-lo, não com a força do seu braço, é só com o sopro da boca. Paulo quer mostrar que é uma vitória fácil, é uma vitória garantida. Nós estamos aguardando, irmãos, esse evento, dia do Senhor, vinda de Cristo, reunião com Cristo. Esse dia ainda não chegou. Estamos esperando a grande rebelião e o grande divórcio. Estamos esperando a manifestação do anticristo.
Ele é o homem da iniquidade, o destinado à perdição. Ele é o adversário de Deus. Ele surgirá quando as cortinas se abrirem no kairós de Deus. Mas existe algo que impede. Ele tem uma autoridade que é recebida por Satanás. Sua estratégia é inimizade contra religiões e contra Deus. E ele vai operar milagres para engano. O seu destino é a destruição. Irmãos, agora eu vou concluir com uma aplicação para nós. Nós só mais uns minutinhos, tá bom? O dia do Senhor, irmãos, ele será um período de glória para uns, ruína para outros. Me permitam dizer para vocês aqui, como conclusão, que esse evento, ele será um evento de ruína para uma classe de pessoas. Vamos observar versículo 8, versículo 9 em diante. A palavra de Deus diz: ora, o aparecimento do iníquo ou do maldoso é segundo o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça. Observe a classe que Paulo descreve agora. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo que Deus permite que eles sejam errantes, ignorantes, para que eles de fato acreditem na mentira, para que sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Irmãos, esse evento que estou descrevendo para vocês, reproduzindo o ensino de Paulo, ele será um evento de ruína, um evento de fracasso, um evento de engano para a seguinte classe de pessoas: os que não deram crédito à verdade, os que não amaram a verdade e aqueles que encontraram o seu prazer na prática do pecado e da injustiça. Irmãos, todos aqueles que não amam a verdade, que não acreditam na verdade, mas que colocam na prática do erro a sua satisfação, sabe o que vai acontecer com essas pessoas, irmãos? Elas vão acreditar no anticristo, e o próprio Deus, Ele vai mandar, enviar, disponibilizar uma espécie de entorpecimento, ignorância, perda de rumo, fracasso da bússola, para que essas pessoas acreditem mais na mentira. É como se Deus fizesse o seguinte: vocês não querem a minha verdade, vocês amam a injustiça, então fiquem no engano, acreditem em tudo. Quando eu leio essa passagem, sabe o que me faz lembrar, irmãos? Me faz lembrar de Faraó. Vocês se lembram que quando Moisés chega a Faraó e pede a libertação dos israelitas, Moisés fala com Faraó e Faraó tem o coração endurecido e diz não. Aí o tempo passa e a palavra de Deus começa a dizer que não foi Faraó que teve dureza, começa a dizer que Deus endureceu. Mas irmãos, Deus não endureceu o coração mole do Faraó. O coração do Faraó era duro, o coração dele já era endurecido, e pelo fato de que o coração dele já era duro, Deus o tornou mais duro ainda. E sabe o que Paulo está dizendo? O homem justo, que rejeita a verdade, que tem essa atitude, o próprio Deus vai levá-lo a ser mais duro, mais ignorante, para que ele acredite mais e mais e pereça. Esse é um ato divino, irmãos, e eu abro os olhos de vocês aqui nesse momento. Paulo quer fazer uma distinção clara entre duas classes de pessoas. Não se enganem, irmãos, Deus não é trouxa, Deus não é bobo, irmãos. Deus conhece aqueles que amam a verdade, dão crédito à verdade. Deus conhece quem ama a justiça, e Deus conhece quem encontra o seu prazer na injustiça. Para essas pessoas, Deus reservou o engano. E não tenha medo de dizer isso, irmãos. Deus reservou. O texto bíblico grego é claro. Deus faz. Deus é o agente ativo. Deus é quem opera.
é Deus quem manda a operação do erro, é Deus quem manda o fracasso mesmo, mas Deus não manda o fracasso para pessoas no caminho correto. Deus permite o fracasso maior para aqueles que por si mesmos escolheram o fracasso. Mas Paulo quer mostrar que se o fracasso é o que Deus preparou para essa classe de pessoas, Deus tem algo preparado para uma segunda classe de pessoas. Versículo 13, Paulo diz: entretanto, irmãos, ou seja, depois de falar dessa classe, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, porque vocês são irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Vocês foram santificados pelo Espírito e pela fé na verdade, porque vocês foram chamados mediante o Evangelho. Para qual finalidade, irmãos? Para alcançar a glória em Cristo. Existe aqui, irmãos, uma definição de duas classes: aqueles que não amam a verdade, aqueles que não acreditam na verdade, aqueles que têm o seu prazer no pecado. O seu fim é seguir o anticristo, receberem a mesma condenação que ele. O fim dessas pessoas é o engano, o fim dessas pessoas é a mentira e o fracasso. Mas Paulo, ele quer terminar dizendo: Tessalonicenses, eu quero agora trazer um consolo para o coração de vocês. Vocês amam a verdade, vocês acreditam na verdade, vocês praticam a justiça, vocês são o povo chamado, escolhido, santificado, vocês são o povo eleito, porque vocês acreditam na palavra, têm fé e foram santificados pelo Espírito. Para a classe de pessoas que vocês representam, o que está reservado é a glória. Irmãos, para quem rejeita a verdade, o que Deus preparou é o engano. Para aqueles que amam a verdade, o que Deus preparou é a glória. Para quem rejeita a verdade, esses não são os filhos de Deus, esses não são os eleitos, esses podem até ter sido chamados pelo Evangelho quando ouviram, mas não deram crédito. Esses não são os eleitos escolhidos. Os eleitos, os escolhidos, para quem está reservado a glória que é única de Cristo e Ele compartilha conosco, esses são aqueles que ouviram o chamado do Evangelho, tiveram fé na mensagem do Evangelho, receberam o Espírito e estão sendo santificados. Para esses, o que está reservado é a glória. Irmãos, estamos aqui divididos entre essas duas classes de pessoas. Aqui estão eleitos, aqui estão pessoas que não acreditam no Evangelho, aqui tem pessoas que amam a justiça e a verdade, aqui tem pessoas que estão buscando o seu prazer na injustiça. Aqueles que buscam o seu prazer na injustiça, eles vão seguir o erro, e Deus vai ajudá-los a seguir o erro, porque Deus vai mandar para essas pessoas uma habilidade maior para errar. Mas para aqueles que são de Cristo, o que lhes está preparado é a glória eterna. Irmãos, eis o ensino de 2 Tessalonicenses: sem invenção, sem teoria, sem suposição, só exposição. Eu de fato, irmãos, me desculpo quando eu não posso, realmente eu não pude dar assim solução para talvez para o tópico mais curioso, mas não é melhor ficar com a interrogação do que ficar com uma suposição humana que pode ser um erro? Eu prefiro ficar com nada, irmão, do que ficar com um negócio errado, sabe? Prefiro ter a minha estante, minha geladeira vazia, do que ter uma carne podre dentro dela, entendeu? Então, melhor ficar vazio, esperando o dia. Mas lembre-se, é o Kairós de Deus, irmãos. Deus tem o tempo preparado para tudo, no tempo dele. Tudo seguro. Isso.